Capítulo 16. Josué. Subtítulo: As terras herdadas pelos filhos de José. A terra que coube aos filhos de José vai do Jordão, na altura de Jericó, junto às águas de Jericó, ao oriente, e se estende pelo deserto, que sobe de Jericó, através da região montanhosa, até Betel. De Betel vai para Luz, e passa pela região das Arquitas até Atarote. Desce para o ocidente, até o termo dos Jafletitas, até a região de Bet-Oron, inferior, e daí até Jezé, indo terminar no mar. Assim, Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. A região dos filhos de Efraim, segundo suas famílias, incluía, ao oriente, a fronteira da sua herança, vai de Atarote Adá até Bet-Oron, superior. Depois vai para o mar, junto a Micmetá, ao norte, e vira para o oriente, até Taanat-Siló, margeando-a a leste, indo até Janoa. De Janoa desce a Atarote, e Naarat toca em Jericó, e termina no Jordão. De Tapua estende-se para o ocidente, até o ribeiro de Caná, e vai terminar no mar. Essa é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo suas famílias, juntamente com as cidades que se separam para os filhos de Efraim no meio da herança dos filhos de Manassés, todas as cidades e os seus povoados. Os efraimitas não expulsaram os cananeus, que habitavam em Jezé, mas os cananeus ficaram vivendo no meio deles até o dia de hoje, e tornaram-se escravos, sujeitos ao trabalho forçado. Capítulo 17. Josué. Subtítulo: As terras herdadas pela meia tribo de Manassés. A terra que coube à tribo de Manassés, o primogênito de José, foi a seguinte: a Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, como era um homem de guerra, recebeu Gileade e Bazã. Os outros filhos de Manassés também receberam a sua parte, segundo suas famílias, isto é, os filhos de Abiezé, os filhos de Eleque, os filhos de Azriel, os filhos de Siquem, os filhos de Éfer e os filhos de Semida. Esses são os filhos de Manassés, filho de José, segundo suas famílias. Mas Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se apresentaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que foi-lhes dada herança no meio dos irmãos de seu pai, conforme a ordem do Senhor. E Manassés recebeu 10 partes de terra, sem contar a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão. Porque as filhas de Manassés receberam herança entre os filhos dele, e os outros filhos de Manassés receberam a terra de Gileade. A região de Manassés vai desde Azer até Micmetá, próxima a Siquém. A fronteira estende-se para o sul até os moradores de En-Tapua. A terra de Tapua ficou pertencendo a Manassés, mas Tapua, junto à fronteira de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. Depois, a fronteira desce ao ribeiro de Caná. Efraim recebeu as cidades ao sul do ribeiro, que estavam no meio das cidades de Manassés. A fronteira de Manassés está ao norte do ribeiro e prossegue até o mar. Ao sul, a terra é de Efraim, e ao norte de Manassés, sendo o mar a sua fronteira. A região estende-se ao norte até Azer, e ao oriente até Issacar. Em Issacar e em Azer, Manassés recebeu Bet-Sean e suas vilas, e Bleão e suas vilas, os habitantes de Dor e suas vilas, os habitantes de Endor e suas vilas, os habitantes de Taanak e suas vilas, e os habitantes de Megido e suas vilas, com as suas 3 colinas. Contudo, os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porque os cananeus
persistiram em habitar naquela terra. Mas quando os israelitas se tornaram fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué: Por que me deste como herança apenas uma só parte, uma porção de terra? Somos um povo numeroso, e até aqui o Senhor me tem abençoado. Josué lhes respondeu: Se és povo numeroso, sobe ao bosque e corta para ti lugar ali na terra dos perizeus e dos refaíns, já que a região montanhosa de Efraim é pequena demais para ti. Os filhos de José disseram: A região montanhosa não nos bastaria. Além disso, todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os de Bet-Sean e das suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, isto é, a Efraim e a Manassés: És um povo numeroso e tens grande força. Não terás apenas uma porção de terra, mas a região montanhosa será tua, embora seja bosque. Tu a cortarás e possuirás as suas extremidades, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro e sejam fortes. Capítulo 18. Josué. Subtítulo: O tabernáculo é erguido em Siló. Depois de conquistar a terra, toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda da revelação. E dentre os israelitas restavam 7 tribos que ainda não haviam repartido a sua herança. E Josué disse aos israelitas: Até quando demorareis para tomardes posse da terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Escolhei 3 homens de cada tribo, e eu os enviarei. E eles percorrerão a terra e a demarcarão segundo as suas heranças. Depois voltarão a mim. Eles as repartirão em 7 partes. Judá ficará em sua região, no lado sul, e a casa de José ficará em sua região, no lado norte. Sim, vós demarcareis a terra em 7 partes, e trareis a mim a sua descrição. Eu lançarei as sortes para vós, aqui perante o Senhor, nosso Deus, porque os levitas não têm parte no meio de vós, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. E Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés já receberam a sua herança além do Jordão, ao oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Então aqueles homens se aprontaram para sair, e Josué deu esta ordem aos que demarcariam a terra: Ide, percorrei a terra e demarcai-a, depois voltai a mim, e aqui, em Siló, lançarei as sortes para vós perante o Senhor. Aqueles homens foram e, passando pela terra, a demarcaram em 7 partes, segundo as suas cidades, descrevendo-a num livro. Eles voltaram a Josué, ao acampamento em Siló. Então Josué lançou as sortes para eles em Siló, perante o Senhor. E ali Josué repartiu a terra entre os israelitas, conforme as suas divisões. Subtítulo: A herança da tribo de Benjamim. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo suas famílias, e coube-lhe o território da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. A sua fronteira ao norte parte do Jordão, vai até a encosta ao norte de Jericó, e subindo pela região montanhosa para o ocidente, chega até o deserto de Bet-Aven. Dali passa até Luz, ao lado de Luz, que é Betel, indo para o sul, e desce para Atarot-Adar, junto ao monte, que está ao sul de Bet-Oron, inferior, e a fronteira prossegue virando, pelo lado ocidental, para o sul, desde o monte que está defronte de Bet-Oron, e chega a Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Essa é a sua fronteira ocidental. A sua fronteira meridional começa desde a extremidade de Kiriat-Jearim, e dali se estende até Efron, até a fonte das águas de Neftoa. Desce à extremidade do monte que está fronteiro ao vale de Ben-Inom, que está no vale dos Refaíns, ao norte.
Também desce ao vale de Inom do lado dos Jebuseus, ao sul. Depois desce ainda até En-Rogel. Passando para o norte, chega a En-Semes, e dali vai para Gelilote, que está defronte da subida de Adumim. Desce a pedra de Boã, filho de Ruben. Segue para o norte, margeando a Arabá, e desce ainda até a Arabá. Dali segue para o norte, ao lado de Bet-Ogla, e os seus extremos chegam à baía setentrional do Mar Salgado, na extremidade meridional do Jordão. Essa é a fronteira meridional, e o Jordão é a sua fronteira oriental. Essa é a herança dos filhos de Benjamim, conforme suas fronteiras, segundo suas famílias. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo suas famílias, são Jericó, Bet-Ogla, Emek-Queziz, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar, Amonai, Ofne e Gaba. 12 cidades e os seus povoados: Gibeão, Ramá, Beerote, Mispá, Sefira, Moza, Requem, Irpeel, Tarala, Zela, Elefe e Jebus, isto é, Jerusalém, Gibeá e Kiriate. 14 cidades e os seus povoados. Essa é a herança dos filhos de Benjamim, segundo suas famílias.